Olá, belas, tudo bem? O vídeo de hoje vai mostrar uma make com o olho bem iluminado. Como nós vamos trabalhar com pigmentos soltos, vamos começar pelo olho, para não fazer muita sujeira na pele. Então, nós iniciamos com primer de olhos, usando o cor de pele da NYX. Vamos passar pela pálpebra toda, tomando todo o espaço da pálpebra, inclusive na parte inferior, para que a sombra fique bem pigmentada. Mesmo que depois seja necessário retocar a parte inferior, já iniciamos pelo olho todo com o primer. Em seguida utilizamos pó solto, no caso eu optei pelo Mineralize Foundation Luz da MAC, e nós vamos aplicar com um pincel bem fofo, abaixo dos olhos, na região toda abaixo, mesmo que a pele não esteja pronta, só para evitar muita sujeira. O lápis escolhido foi o do Boticário, da Make Be, que vem já com esfuminho, mas o esfuminho nesse caso nós não vamos usar. Ele é bem pigmentado e ele vai ser usado para a marcação inicial, para funcionar como base da sombra preta. Iniciamos pela parte exterior do olho, fazendo um V e construindo o desenho aos poucos. O mesmo desenho em V vai ser feito na parte interna, só que numa proporção menor. A sombra preta escolhida é a sombra da Urban Decay Blackout, que é a sombra que eu considero melhor preta, é a mais opaca e mais preta que eu já experimentei. E ela dura muito, mesmo sendo unitária, vale a pena investir nela. O pincel é da Coastal Scents, é um pequeno bem achatadinho, para fazer detalhes mesmo, ele é sintético. E aí nós vamos pegar a sombra com esse pincel, tirar o excesso e começar com batidinhas aplicando por cima desse lápis que serviu como base de sombra. Aplicaremos dos dois lados, na parte interna e externa, com muito cuidado. E logo em seguida utilizarei o pincel que vem na paleta Naked 2, esse pincel duplo. Eu vou usar a parte achatada do pincel para fazer o esfumado desse preto, sem pegar mais produto, apenas puxando levemente o produto que já está na pálpebra, só para fazer um degradê leve. Em seguida escolhi a sombra azul da Contém 1 grama, o azul Escócia acetinado, que é um azul bem escuro, muito bonito, com um pincel também da Coastal Scents. É um pincel um pouco mais largo do que o anterior, também sintético, achatado também para aplicação de sombra em detalhes. E nós vamos pegar essa sombra, tirar o excesso, porque ela é bem pó mesmo, ela cai bastante. E aplicamos essa sombra azul logo após o preto, entrando um pouco no preto e também esfumando levemente, com o mesmo pincel, sem pegar mais produto. E vamos fechando esse V no olho. Para aplicar a sombra no centro da pálpebra, eu escolhi o jumbo branco da NYX, é o jumbo na cor Milk. Ele pode ser usado também como sombra cremosa, mas principalmente a principal utilidade dele é como base de sombra mesmo. Ele é bem branco, bem cremoso e potencializa muito a sombra. Nós vamos utilizar ele bem no centro da pálpebra, onde ficou o espaço vazio, sem sombra. E acima dele vamos aplicar a sombra azul clara. A sombra escolhida é uma sombra da Marquette em pó, tipo asa de borboleta, na cor 09. É um azul bem bonito, bem intenso. E o interessante dele é você trabalhar em camadas, porque ele vai sendo intensificada a cor conforme mais camadas você vai aplicando. Uma camada mais fraquinha, duas camadas mais fortes e assim por diante. E aí você controla a intensidade da cor. Como ele é bem fino e bem solto, ele fixa muito bem em cima do jumbo. O pincel escolhido também é um achatadinho, esse não tem nome. Se eu não me engano é do Marco Boni, se não me engano. Pegamos um pouco de produto, tiramos o excesso, sempre batendo antes de aplicar no olho para tirar o excesso, senão faz muita sujeira.
e aplicamos com batidinhas por cima desse jumbo branco, esfumando lentamente, iniciando o processo de fusão de cores, fundindo esse azul claro com o azul escuro, e também o azul escuro vai ser fundido com preto e assim por diante. Em seguida vem o esfumado do côncavo com uma sombra marrom clássica. A escolhida é da Vult, cor 02, é uma sombra unitária da Vult, fácil de encontrar em qualquer farmácia. Eu costumo utilizar essa sombra quase sempre para fazer transição no côncavo, para fazer transição com preto. Ele é um marrom clássico que combina com praticamente todos os tons de pele, todos os tons de sombra. O pincel escolhido para fazer o côncavo é o da Vult, número 6. Ele é um pincel lápis. Não exatamente um pincel lápis que não é tão fino na ponta, mas ele lembra um pincel lápis. Ele é excelente para fazer côncavo. E iniciamos o côncavo esfumando bem repetidamente, com paciência, porque esse é um processo lento e que requer bastante paciência para ficar bacana o resultado. Vamos esfumando o preto, a marcação do preto, bem no côncavo, com movimentos repetitivos e subindo um pouco esse marrom. Aí nós vamos usar uma sombra marrom mais clara acima desse da Vult para continuar a transição até a sobrancelha. A sombra mais clara que eu escolhi é da Naked, a paleta clássica Naked. E optei por usar o pincel da Natura, um dos pincéis da Natura, aqueles duplos. De um lado tem a esponjinha e do outro lado é o pincel achatado de aplicação de sombra e também serve para esfumar. Com esse pincel eu vou pegar a sombra Buck da Naked, tirar o excesso, dar leves batidinhas e passar por cima desse marrom para fazer a transição. Acima desse marrom mais claro vai vir a sombra unitária da Vult número 4, que é uma sombra bege opaca, que também considero clássica para fazer esfumado, para fazer a iluminação da sobrancelha e o esfumado da transição, a última parte da transição, com o pincel da Macrylan, que não tem número, um pincel bem fofinho. Eu vou aplicar com batidinhas abaixo da sobrancelha e com esse mesmo pincel eu vou efetuar o processo de esfumado com essa sombra marrom mais clara, finalizando o esfumado da pálpebra. Em seguida eu vou utilizar essas hastes flexíveis da Belize. Elas são encontradas em perfumarias e até em drogarias. São próprias para aplicação de maquiagem para limpeza e elas são duplas, de um lado mais achatado e do outro mais pontudo. Com essa haste eu costumo fazer a finalização das bordas do olho, tanto interno quanto externo, e também utilizo para esfumar os cílios inferiores. Essa haste é muito útil para maquiadores e é bom sempre ter à mão. O processo de retoque das sombras é outro processo repetitivo, ainda mais quando se trabalha com cores mais fortes e pigmentos soltos. É necessário sempre retocar ao longo da make e o esfumado também. Agora eu aplico com essa mesma haste flexível um pigmento bronze para quebrar um pouco o azul, que eu gostaria de um tom menos azul forte. O pigmento que eu escolhi, esse da Marquette número 8, é o mesmo estilo de pigmento do azul, também solto, e ele também vai sendo construído em camadas, conforme mais camadas, mais forte ele fica. É o mesmo pigmento que eu vou utilizar na parte inferior dos olhos, nos cílios inferiores. Eu vou pegar esse pigmento com a parte achatada da haste flexível, tirar o excesso com batidinhas e também com batidinhas vou aplicar bem no centro da pálpebra, por cima desse azul. Agora indo para a parte de baixo, reaplicamos o primer, porque o preto e o azul acabam manchando um pouco. O pincel escolhido para fazer a parte inferior é da Coastal Scents, o Elite Liner. Ele é próprio para delineado, mas eu gosto muito de utilizá-lo para fazer a parte inferior dos cílios. Ele é chanfrado e bem fininho, faz bem legal os detalhes.
Então, aplicamos aquele pigmento bronze, com batidinhas ao longo de todo o cílio inferior, e puxamos esse pigmento como se fosse um delineado gatinho mesmo, acompanhando a asa exterior do olho. Na linha d'água, optei pelo lápis da NYX, na cor Sapphire. É um azul muito bonito, é um azul um tanto quanto metálico, e o interessante dele é que ele meio que muda assim, de cor dependendo da luz, da perspectiva que se olha. Às vezes fica mais escuro, mais claro, um pouco mais azulado ou mais esverdeado. É um azul muito bonito para utilizar no olho, até como base de sombra. Eu optei por ele, então, na marca d'água, para seguir a cor azul. Eu não queria usar o preto, porque embaixo eu quero intensificar o azul também. E repetimos o mesmo processo no outro olho, da mesma maneira, fazendo a base com um lápis preto, aplicando a sombra preta por cima, esfumando levemente essa sombra preta, fazendo um degradê, tomando sempre cuidado da simetria, tentar manter os dois olhos mais ou menos com as mesmas proporções, para não ficar muito diferente. Sempre de olho no outro olho para não fugir demais. O jumbo branco também no meio da pálpebra. Por cima dele será aplicada a sombra azul clara. E o esfumado também é repetido da mesma forma, com um marrom mais escuro, bem no centro da pálpebra, o marrom mais claro na transição e a bege opaca para iluminar o arco da sobrancelha e fazer o esfumado final. Limpamos os excessos com a haste flexível também no outro olho, tentando eliminar o máximo possível a sujeirinha que cai embaixo do olho, para que possamos fazer a parte inferior. Retocamos novamente as sombras nos dois olhos. Aplicamos também o pigmento bronze no outro olho, na parte inferior dos cílios também, fazendo o puxadinho na parte externa. E eu utilizo o pincel leque, esse é da Vertex, é um leque menor, eu gosto muito dele, para realizar a limpeza na parte inferior dos excessos, né, que caem em pó. Eu acho bem bacana esse pincel. Aplicamos o lápis azul no outro olho. No final nós vamos dar uma retocada e limpamos a parte interna e externa bem, antes de iniciar a pele. Para iniciar a pele, eu sempre começo pelo primer. O escolhido é o Face Perfector Magic da Avon. Ele é um primer incolor, muito aveludado, e ele cobre muito bem os poros, fica uma textura muito gostosa e ele intensifica a duração da base no rosto. Eu gosto muito dele, costumo usar sempre. Para a base, eu optei pela Prolonger da MAC, que tem esse pump para apertar e sair a base. Eu aplico ela numa superfície higienizada, no caso essa é de plástico, e pego com o pincel que eu escolhi para aplicar no rosto. O pincel que eu escolhi, que eu sempre uso, é o Flat Kabuki, é o F80 da Sigma, que tem esse topo reto e cerdas bem densas. Ele é excelente para fazer a aplicação de base no rosto. Ao mesmo tempo que ele aplica, ele dá uma polida na base também. E o acabamento é bem bacana. Mas eu não utilizo somente o pincel na aplicação da base. Eu costumo, depois do pincel, utilizar a esponja. Nesse caso, eu escolhi a Beauty Blender, que eu gosto muito. É uma esponja muito fofinha, muito macia, levemente umedecida, é bom utilizá-la.
E nós uniformizamos a base com essa esponja, com batidas, não esfregando, só batendo. Ela tira qualquer tipo de marcação que possa existir, tanto de dedo quanto de pincel, e a pele fica bem suave, bem uniforme. Agora, indo para as olheiras, optei por iniciar por esse amarelo, o concealer amarelo da NYX. Ele é um amarelo, tipo amarelo da Mary Kay mesmo, só que eu acho ele até um pouco mais intenso, ele é mais denso. Ele é bem amarelo mesmo. E aí, como esse caso específico é uma make para tutorial e para fotos, eu intensifico esse amarelo para que o olho fique bem iluminado. Se for uma make para o dia a dia, talvez nem seja necessário esse amarelo, só um corretivo já basta, dependendo da intensidade das olheiras. Acima desse amarelo, eu vou utilizar o Prolonger também Concealer, da mesma linha da MAC, que também vem com um sisteminha de pump, de apertar. Utilizo a superfície higienizada, apenas com uma apertada já é suficiente para a pele toda. Pego com um pincel, esse pincel é o que eu costumo utilizar para corretivos, é o P80 da Sigma, mais ou menos no mesmo esquema do F80, numa proporção menor, ele também tem um topo reto. O corretivo eu costumo aplicar com batidinhas, abaixo de toda a olheira e fazendo aquele V embaixo do olho até a parte mais externa da têmpora. Com o mesmo corretivo eu costumo iluminar o rosto. Eu ilumino ao redor do nariz, acima dos lábios, no centro do queixo, no centro do nariz e da testa e nas laterais da mandíbula. Eu não costumo fazer o contorno e a iluminação com uma cor muito mais clara ou com um bronzer cremoso. Eu costumo utilizar o próprio corretivo para fazer a iluminação e como bronzer eu utilizo algo em pó, depois do pó translúcido. Eu gosto mais de trabalhar com o bronzer em pó, eu acho que o efeito fica mais natural. Também uniformizamos com a esponja, no pescoço puxando um pouco para baixo, no degradê. Como pó, eu optei pelo pó translúcido da Mary Kay, que é excelente, super fininho, transparente, não altera em nada a cor que já está na pele. Ele vem bastante, dura muito, e o ideal é pegá-lo com um pincel bem fofo, pega na embalagem, bate um pouco na tampa para tirar o excesso, e eu escolhi esse pincel bem fofo da Natura, que é o pincel que eu mais utilizo para fazer pó. Qualquer tipo de aplicação em pó no rosto. Ele é muito fofinho, muito gostoso. E ele tira, esse pó translúcido, ele vai tirar qualquer brilho da base e vai uniformizar a base, vai dar o acabamento final. Para fazer o bronzer, eu escolhi um pó compacto da Vult, número 5, que funciona bem legal também como bronzer. Nesse caso, essa cor é uns 2, 3 tons mais escuros que o tom de pele da modelo. Então, ele vai servir bem legal como bronzer. Eu pego esse pincel da China, desse kit de pincéis brancos e rosas da China, que eu gosto muito, para fazer esse tipo de trabalho com contorno. Inicio pela parte da maçã do rosto, abaixo da maçã do rosto, no queixo também, nas laterais da mandíbula, nas laterais das têmporas, que é um local que é interessante também passar bronzer, sempre lentamente construindo camadas para que não fique muito agressivo. Esse processo ele vai afinar o rosto e vai torná-lo mais elegante, principalmente para as fotos. O contorno do nariz eu costumo fazer também com bronzer em pó e eu gosto de optar por esse pincel também desse kit chinês redondinho, ele é todo redondo, fofinho. Eu acho ele muito gostoso, muito bom para contornar nariz. Você pode utilizar qualquer pincel fofinho que você tenha, menor, né, para poder fazer o detalhe em volta do nariz. Além das laterais do nariz, eu gosto de passar o bronzer na parte de baixo para dar uma arrebitadinha
no nariz, ele dá um aspecto mais arrebitadinho. Como blush, eu escolhi esse pó compacto duo da Vult, na cor 03. Ele tem duas cores, uma serviria como contorno e outra como iluminador, mas eu utilizo essa cor mais escura como blush, quando eu quero um blush mais discreto, um tom mais terracota. Ele é bem intenso, é interessante tirar bem o excesso com batidinhas e soprar antes de aplicar na pele. O pincel que eu gosto de usar é o pincel de blush da Avon. Não sei se ainda vende na Avon, já comprei já faz tempo e eu gosto muito dele especificamente para aplicação do blush. Eu costumo aplicar o blush primeiro com batidinhas e construindo a cor com batidinhas para depois esfumar. Primeiro eu esfumo com o próprio pincel de aplicação do blush e depois eu utilizo o pincel de pó para acabar de esfumar e unir esse blush com o bronzer e com o restante da pele para que fique bem degradê o efeito. O seguinte passo são as sobrancelhas. Eu utilizo esse estojo da Elle Belle, estojo para aperfeiçoar sobrancelhas, é uma marca francesa, um pouco difícil de encontrar. Vende em catálogo, são poucas pessoas que vendem. Ele vem com 3 cores e um gel, esse da parte inferior esquerda é um gel. E eu uso esse pincel da Natura, pincel duplo da Natura, de um lado chanfrado, bem fininho, e do outro a escovinha para pentear. Ele é perfeito para fazer sobrancelhas, eu uso ele sempre. Nesse caso da modelo, que tem a sobrancelha mais escura, eu vou misturar preto com marrom, apenas com pequenas quantidades no pincel e sempre tirando o excesso com batidinhas antes de aplicar. Eu penteio primeiro as sobrancelhas, o design já tem que estar pronto, já tem que estar feito, e inicio pela parte do nariz, a parte próxima ao nariz da sobrancelha, fazendo aquele início mais quadradinho e construindo aos poucos camadas e pintando levemente, entrando com o pincel embaixo do pelo e pintando a pele. Porque o interessante de pintar a sobrancelha é você pintar a pele e não o pelo. Porque é a pele que precisa ser pintada para dar a impressão de que ali existe pelo. Então, isso acaba dando um efeito muito mais natural. Eu não costumo utilizar nem lápis, nem delineador em gel para efetuar a sobrancelha. Eu gosto de usar só a sombra, esfumando com o próprio pincel e também com a escovinha do outro lado, para dar um efeito bem natural. Nós vamos esfumar a parte inferior dos cílios com o mesmo pincel que a gente aplicou o azul escuro nas pálpebras, pegando um pouco daquele lápis azul, esfumando levemente, só borrando mesmo esse azul para que ele faça um sombreamento na parte inferior e que ele se funda depois com esse bronze que nós vamos retocar por cima. Retocamos novamente as sombras, para que elas fiquem o mais intenso possível. E optei pela sombra metálica da Marquette, essa não tem mais número, é uma sombra meio champanhe, num bege bem claro, que eu utilizo sempre para efetuar a iluminação da parte interna do olho. Eu acho ela muito bonita, ela dá um efeito de luz muito bacana, sem ser muito forte. Ela também é construída em camadas, então quanto mais se utiliza, mais intensa ela fica. Eu gosto de utilizá-la ou com um pincel bem fininho ou com uma haste flexível. Nesse caso eu peguei uma haste flexível, a parte com a ponta, pego um pouco de sombra, tiro o excesso e dou batidinhas no canto interno para iluminar. Não quero iluminar muito nesse olho porque a iluminação fica por conta do centro da pálpebra. O delineador escolhido é o da Inglot, que na minha opinião é o melhor que tem. É o preto, número 77, é um delineador em gel, com acabamento mate. Ele é muito preto, bem intenso mesmo, dura muito. E para ser aplicado, ele precisa de um pincel. O pincel que eu escolhi é um da Sigma. Esse é um pouco mais grossinho do que o E011, esse é o E05, porque eu queria um traço um pouco mais grosso. Só que dependendo da intensidade, quanto que você aperta ele na pele, ele fica mais grosso ou mais fino.
Então, iniciamos o processo de aplicação do delineador em gel, puxando um pouco para cima a pálpebra com a outra mão para esticar bem a pálpebra. E com muita paciência e muita delicadeza, vamos construindo esse delineador primeiro mais fininho e vamos engrossando de acordo com a preferência, puxando o gatinho lentamente. Eu costumo iniciar pelo meio da pálpebra e depois eu vou para o início, afinando esse traço. O início sempre tem que ser mais fino. Então o pincel ele é mais delicado no início e o gatinho eu costumo puxar de fora para dentro e não de dentro para fora. Eu acho mais fácil de puxar, fazer o traço mais exato assim. E depois vamos acertando o traço aos poucos para que ele fique bem reto, bem de acordo com o desenho que idealizamos. Para os cílios postiços, eu optei por esses de 10 pares, esses chineses. Eles são muito bons, apesar de chineses, né? A gente desconfia um pouco desses produtos, mas os cílios são algo que eu costumo sempre comprar no eBay. Eles costumam ser muito bons. Eles têm essa linha, como se fosse uma linha de pesca, que mantém os cílios unidos. É uma linha bem flexível. E como ela é bem fininha, ela se molda muito bem no olho. Então ele fica muito natural. Costumo usar uma pinça para aplicar os cílios. Eu prefiro a pinça do que os dedos, acho que dá uma precisão melhor. Nós aplicamos os cílios com a cola Duo, deixamos a cola Duo secar por mais ou menos 1 minuto antes, né? E aplicamos delicadamente os cílios, primeiro encostando a parte do meio e depois acertando as laterais. A cola vai secar com o tempo e depois vai ficar transparente. Para a aplicação da máscara, optei pela The Rocket Volume Express da Maybelline. É uma máscara com a escovinha bem grossinha, com as cerdas curtas, para dar bastante volume. O foco dela é o volume. E para aplicar, quando você quer dar mais volume para os cílios, o ideal é começar bem pela raiz e entrar bem com a escovinha na raiz, dando aquele movimento zigue-zague e puxando depois para as pontas. Na parte inferior será aplicada uma máscara azul, essa é da Vult, de cor bem intensa. Eu achei bem bacana essas máscaras coloridas da Vult. Ela é bem azul mesmo e é fácil de aplicar, a escovinha dela é fininha. E é fácil de aplicar nos cílios inferiores que são menores. Tem de outras cores também. Nos cílios inferiores sempre com mais delicadeza para não manchar a make que já está feita embaixo. Eu costumo passar dos dois jeitos, tanto com o pincel deitado assim na horizontal, quanto com ele na vertical, fio por fio, para dar a finalizada. Eu utilizo dos dois jeitos. Agora, enquanto o outro cílio seca, nós vamos para os lábios, iniciando por um lip balm da Candice Berenice. E esse é uma cor bem clarinha, malveta, é uma cor meio rosada, um rosa queimado, quase não aparece. Mas o ideal é que ele hidrata muito os lábios, ele pode ser aplicado tanto com o dedo quanto com o pincel. No dedo, caso você for aplicar em você mesmo, se for em cliente, o ideal é com o pincel, já higienizado. A cor dele fica mais ou menos assim na boca, bem clarinha mesmo. Dá para ser usado no dia a dia, ele protege muito bem e hidrata muito. O pincel escolhido, esse E16, ele não é próprio para lábios, mas eu utilizo ele para lábios. Eu acho que ele tem uma precisão bem bacana. E aplicamos esse lip balm com o pincel por todo o lábio antes de iniciar a aplicação do batom propriamente dito. Porque aí o lábio já fica com outra textura, fica mais hidratado.
O batom escolhido é o batom da Mary Kay, na cor Poised Pink. É uma edição limitada, se eu não me engano, são 3 cores. É um batom líquido, não é um gloss. Ele é bem grossinho e de cor bem intensa, essa cor é muito bonita. É um rosa clarinho com bastante brilho. Apesar dele não ser gloss, mas ele tem bastante brilho e ele dura bastante porque ele é bem grossinho mesmo, a textura dele. Então nós vamos aplicar no lábio com o próprio aplicador do batom, não é necessário pincel nesse caso, quando o batom já vem com o aplicador. E eu optei por essa cor porque eu acho bonito esse rosa com o azul, esse tom de rosa com o azul, acho que dá uma combinação bem delicada. Finalizamos a máscara no outro olho, agora que os cílios já secaram. E damos os últimos retoques nos olhos e na pele, esse é o momento de ver tudo que está faltando. Nesse momento eu esfumo a parte inferior com a haste flexível. Eu utilizo ela como se fosse pincel mesmo para esfumar, dando aquele último esfumada no azul. Depois eu vou retocar com o tom bronze por cima, porque como ele é em pó, essa sombra, como já fizemos a pele embaixo, ele acaba saindo um pouco, ficando mais apagadinho. Então é bom dar o último retoque ao lado do delineador que já foi passado. E é sempre bom retocar o delineador na raiz dos cílios postiços, para sumir com aquela marcação da raiz dos cílios, né? Não é interessante que a raiz apareça. Damos também os últimos retoques na pele, com uma esponjinha com um pouco de pó. Faço os últimos retoques. E a modelo está pronta, se arrumando para as fotos. Esse é o visual final. E as fotos estão na minha página, que eu vou deixar logo embaixo da descrição do vídeo. E temos também o Instagram da loja, temos o Facebook da loja, eu vou deixar todas as nossas redes sociais abaixo do vídeo. Esse é o visual final em fotos. Espero que vocês tenham gostado, me perdoem por ter ficado longo o vídeo, mas eu tentei deixá-lo o mais explicativo possível. Espero que tenham gostado e até a próxima!